Gostei da ideia de vocês, da gente corrigir a provinha. É sempre importante a gente ir atrás da correção da prova para corrigir os raciocínios onde estamos errando. Afinal, o mais importante é que no final do ano tu consiga errar menos do que ao longo do ano. Essa é a ideia. Então, gostei da postura da galerinha. Professor, vamos corrigir a prova. Vamos que vamos. Então, vamos lá. Correção da P2 do trimestre 1. P2T1. Começava assim a questãozinha, ó. Um corpo parte do repouso e realiza movimento uniformemente variado com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. V0 é 0, aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. Qual o deslocamento desse corpo, levando-se em consideração os 4 primeiros segundos de movimento? Ele quer saber o deslocamento do sujeito até tempo igual a 4 segundos. Exatamente como a questão da apostila, né, galerinha? D igual a D0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2 é a famosa equação horária da posição. Eu posso dizer que a posição inicial é 0 só por conforto. A velocidade inicial, o problema me garantiu que era 0 e a aceleração era 3. O senhor já não botou o tempo, professor? Porque primeiro eu queria montar a equação horária da posição para vocês. Isso é uma coisa importante o aluno saber, né? Que esta é a equação que adivinha a posição com o passar do tempo. E já que o tempo era 4, eu vou substituir por 4. 4 ao quadrado dividido por 2. 3 vezes 16 sobre 2. 16 dividido por 2 é 8. 3 vezes 8. 24. Se ele chegou na posição 24 metros, tendo partido da posição 0, é porque o deslocamento foi 24. Então poderia ter parado por aqui. O deslocamento é a própria posição final. Essa aí dava de ter garantido. E foi ipsis literis o que estava escrito na apostila. Eu só copiei e troquei a aceleração, que na apostila era 2 ou 4, eu botei 3. Então, importante ficar claro isso. O aluno que está seguindo as nossas dicas, ele vai conseguir se dar bem na prova. Questão 2. Num certo instante, estão representadas a aceleração e a velocidade vetorial de uma partícula. Caramba, a galera pediu certeiramente algumas questões, hein? Então ele falou lá que a velocidade era 30 metros por segundo, mas ele nem disse que era V. É o aluno que tinha que perceber que tratava-se de uma velocidade pela unidade. E o outro vetor, nitidamente uma aceleração em função da unidade. E disse que o ângulo era 30 graus. Dado seno de 30 igual a 0,5 e cosseno de 30 igual a 0,87, então ele deu esses valores para nós. Esse é um valor exato, né? Porém, esse segundo valor é um valor aproximado. No instante considerado, o módulo da aceleração escalar em metros por segundo ao quadrado e o raio de curvatura em metros são, respectivamente, a aceleração escalar a gente discutiu, né, que na verdade o mais correto é chamar de tangencial. E ele também quer o raio de curvatura. E para obter o raio de curvatura nós vamos olhar para a aceleração centrípeta. É isso aí. Então primeiro eu vou fazer um desenho para a gente relembrar como é que a gente obtém a aceleração tangencial e centrípeta a partir daquela situação que a questão levantou. Primeiro então vamos esboçar o estudo que a gente fez em sala. Se um sujeito está fazendo uma curva, a velocidade dele é sempre tangente à trajetória. E se eu for pegar o centro da curva e desenhar o vetor aceleração, que aponta para o centro, então fica a aceleração centrípeta. Porém, se essa velocidade está aumentando, eu poderia dizer que no sentido dela também tem um outro tipo de aceleração, que é a tangencial. Se eu faço pontilhada paralela e pontilhada paralela, a soma vetorial vai dar a aceleração resultante. Então, se a velocidade e a aceleração são oblíquos, com certeza é a aceleração resultante. Então eu vou pegar essa aceleração que é a resultante e vou decompor ela numa direção perpendicular e numa direção paralela ao próprio vetor velocidade. Essa que vai ficar na direção perpendicular vai ser a aceleração centrípeta. E essa que ficar decomposta em cima do próprio vetor velocidade é a tangencial. Posso chamar de eixo x e eixo y. E agora vamos à decomposição. Então, ó, esse vetor aqui ó, vai ser qual? Aceleração tangencial. Tangencial, porque ela é junto com a velocidade, muda o valor da velocidade. E a outra que é perpendicular, ó, essa
Essa sim é a aceleração centrípeta. Ou seja, o primeiro passo dessa questão é uma decomposição de vetor. Se eu quero achar a tangencial, é só lembrar que a componente é o vetor original, que nós descobrimos que essa aqui era a resultante, né? Vezes ou é seno ou é cosseno. Cosseno, com ângulo cosseno. Cosseno de 30 graus. A aceleração tangencial é igual. Aqui então eu coloquei errado. Era cosseno de 30. Não que, né, a informação estava correta, né? Mas não copiei errado da prova. A aceleração tangencial então é 2 vezes o cosseno de 30, que é 0,87. A aceleração tangencial, 2 vezes 7, 14 vai 1, 16 mais 1, 17. 2 casas após a vírgula, metros por segundo ao quadrado. Certo? Basicamente o que eu mudei dessa questão em relação à apostila foram os valores e o ângulo, né? Eu alterei o ângulo para não ficar muito óbvio. Bom, agora ainda falta o raio de curvatura. Para obter o raio de curvatura, primeiro eu vou calcular a aceleração centrípeta, que é a aceleração resultante sem ângulo entre a original e a componente. Então a componente é a original vezes o seno do ângulo fornecido. A aceleração centrípeta é 2 vezes 0,5. A aceleração centrípeta 1 metro por segundo ao quadrado. Aí eu vou na fórmula da aceleração centrípeta, que é V ao quadrado sobre R. A aceleração centrípeta eu já obtive, que é 1. A velocidade eu sabia desde o começo. Está explícito no problema, 30 ao quadrado sobre R. Está dividido, passa R igual a 30 vezes 30, 900 metros. Então é uma curva bem suave, né? Não é uma curva fechada, é uma curva de um raio de quase de 1 quilômetro. Show de bola, uma curva suave. Então, bacana. Só decompusemos a aceleração em centrípeta e tangencial, decomposição de vetores, bem tranquilo, e depois, munidos da aceleração centrípeta, jogamos na fórmula e obtivemos o raio de curvatura. Essas duas primeiras estão tranquilas, né? Bem aquilo que a gente combinou. Bem aquilo que eu pedi para vocês treinarem. O que complicou mais foi as somatórias. Isso, eu diria que as somatórias é que estavam um pouco mais apimentadas e eu quero ver se eu faço parcial, certo? Vou fazer o parcial para dar uma força para a galera.